Retomando a nossa conversa sobre contos de fada, começo citando o grande poeta e escritor Fernando Pessoa com relação à arte da interpretação, extraído de um apontamento solto, sem data, não assinado, publicado pela primeira vez na primeira edição da obra poética de Fernando Pessoa, em 1960, sob o título O Eu Profundo e os Outros Eus. Fernando Pessoa nos ensina que o entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua 5 qualidades ou condições, sem as quais os símbolos são para ele mortos e ele um morto para eles. A primeira é a simpatia, não diria a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe a interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada, todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar. A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com o que se sente o que está além do símbolo sem que se veja. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói noutro nível o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois, que no fundo é tudo o mesmo. E continua Fernando Pessoa. Não direi erudição como poderia no exame do símbolo, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação e se a intuição não a tiver estabelecido. Então a inteligência de discursivo que naturalmente é, se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado. A quarta é a compreensão. Entendendo por essa palavra o conhecimento de outras matérias que permita o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que no fundo tudo o mesmo. Não direi erudição como poderia ter dito, pois a erudição é uma soma. Não direi cultura, pois cultura é uma síntese e a compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes ou no mesmo tempo o entendimento de símbolos diferentes. A quinta é menos definível. Direi talvez, falando a uns, que é a graça. Falando a outros, que é a mão do superior incógnito. Falando a terceiros, que é o conhecimento e a conversação do santo anjo da guarda. Entendendo cada uma destas coisas que são a mesma, da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, pesquisador, palestrante e coordenador de grupos de estudos em psicologia junguiana. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conversas Junguianas. No conteúdo de hoje, continuaremos a nossa conversa sobre contos de fada, a ossatura da psique, parte 2. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, é importante que você se inscreva no canal, curta este conteúdo, dê um like, comente, compartilhe, pois desta forma nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas e a manter este canal ativo. E vamos lá, aproveite o momento e não deixe de ativar o sininho para que você não perca as novidades do canal que estão por vir. Sabemos que os motivos dos contos de fada são vários, com combinações múltiplas e infinitas. O valor dos contos de fada não é apenas emocional e delicioso, ou um passatempo. Ele é lúdico, restaurador e, sobretudo, terapêutico. É uma bela e maravilhosa viagem ao país imaginal de cada um de nós.
Lá é onde vivemos nossos dramas, paixões e emoções mais profundas e muitas vezes esquecidas e incompreendidas. Há sempre um pouco de contos de fada acontecendo na nossa vida. É deles que se desenvolvem as lendas, as sagas, os mitos. Vou aproveitar o momento e falar brevemente sobre as diferenças existentes entre contos de fada, lendas, sagas e mitos. Nos contos de fada, o herói não tem sentimento. Ele é uma figura abstrata, não sacralizada. Nas sagas, o herói é um ser humano cujos sentimentos e reações são relatados num cenário mítico. Já nas lendas, há uma combinação entre lugares, pessoas e acontecimentos fantasiosos, fantásticos. E nos mitos, o herói encarna a conquista da individualidade. São acontecimentos históricos elaborados pelos poetas e seus personagens são elevados à categoria divina. O conto de fada é um padrão. Ele traz à consciência certas leis de funcionamento da nossa psique. Cabe lembrar que o conto de fada não é um processo de individuação, pois o processo de individuação ocorre no ser humano. Não devemos nem podemos ler um conto de fada em busca de uma solução completa. Os contos de fada mostram apenas como a libido, a energia vital, flui na psique humana coletiva. Podemos mesmo dizer, numa linguagem mais moderna, que eles são verdadeiros GPS intrapsíquicos. Lidar e interpretar os contos de fada é uma verdadeira e digna arte. Digo e afirmo, tal premissa necessita da função sentimento nesse exercício, neste ofício. É necessário que você se coloque por inteiro na compreensão e interpretação dos contos de fada. É bem verdade que você precisa ter certo pendor, certa bossa íntima. Se direcionarmos este ofício de interpretar os contos de fada apenas para o aspecto racional e intelectual, corremos o risco de esvaziar, desvitalizar o sentido simbólico dos contos de fada. As imagens e símbolos que se configuram nos contos de fada também se apresentam nos sonhos e nas fantasias das pessoas. Para exemplificar o que acabei de dizer, apresentarei para você o sonho de uma jovem mulher que atravessou um longo e sofrido processo de análise. Clarissa, nome fictício por razões éticas, me procurou para o processo analítico de tratamento. Na ocasião, Clarissa era uma jovem mulher que tinha 25 anos, carregando consigo acentuada angústia e tendências de nulidade em sua vida. Sentia-se desmotivada e percebia a vida um tanto desbotada. A vida não fazia sentido para ela. Ideias de morte perambulavam sua cabeça. Clarice é filha única, de família de classe média. Havia concluído sua graduação e recentemente, por interferência de seu pai, havia terminado o relacionamento com um rapaz que fora colega seu no curso. Seu pai alegava que não havia futuro promissor economicamente para ela, pois este rapaz era de família simples e de parcos recursos. Os pais faziam gosto que essa jovem se casasse com o filho de um amigo oriundo de uma família próspera e de condição social elevada. Clarissa me relatou que seu pai a considerava muito valiosa para aquele simples rapaz. Após o término do relacionamento, a jovem Clarissa passou a se sentir comprimida em seus afetos e também amargurada. Ficou tomada por atitudes compulsivas em se assear constantemente. Contou-me que tinha receio em contrair alguma doença infecciosa.
Clarissa vinha às sessões de forma muito desconfiada, um tanto arredia. Ela era econômica em seus cumprimentos, tanto ao chegar quanto ao sair. Era uma pessoa de comportamento um tanto esquivo. Clarissa chegava mesmo em algumas ocasiões a comentar que duvidava da eficácia do processo analítico e se eu poderia entendê-la e ajudá-la verdadeiramente. Mas certa vez, trouxe um sonho muito intrigante que a angustiou, mas ao mesmo tempo este sonho era esclarecedor da sua situação psicológica. Sonho este que mais tarde Clarice nomeou de A Falsa Pianista. Eis o sonho. Ganhei de presente de meu pai um piano para que eu tocasse durante as cerimônias de casamento, a fim de angariar dinheiro para o meu próprio casamento. Me vi então prisioneira numa espécie de estúdio de fotografias. Um homem parecido com Faustão, vestido de palhaço, quando me viu tocando piano para meu pai, diz que eu seria premiada por ele, Faustão. Neste momento, Faustão amputa impiedosamente as minhas mãos com uma serra elétrica. Meu pai, com ar de consentimento, assiste a tudo e nada faz ou fala, e minha mãe chora silenciosamente em um canto. É notável que estamos diante de um sonho muito angustiante e com um certo tom de crueldade, pois implica na amputação das mãos da sonhadora. Mas vamos tentar entender e aprofundarmos no significado deste sonho e no desenvolvimento desta jovem mulher. Então irei apresentar como paralelo o conto de fadas dos irmãos Grimm intitulado A Donzela Sem Mãos. Ouçamos o sonho, o conto. Era uma vez, há alguns anos, um homem que ficava na estrada e que possuía uma pedra enorme de fazer farinha com a qual moía cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades e não restava nada além da enorme pedra de moinho e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho surgiu atrás de uma árvore. Oh, não há necessidade de você se torturar cortando lenha, disse o velho em tom engabelador. Posso adorná-lo de riqueza se você me der o que está atrás do seu moinho. O que está atrás do meu moinho, a não ser a macieira florida? Perguntou-se o moleiro, concordando com a proposta do velho. Dentro de 3 anos, virei buscar o que é meu, disse o estranho, rindo às gargalhadas, e foi embora a mancar, desaparecendo entre os troncos das árvores. O moleiro encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro de casa, com o avental voando e o cabelo desgrenhado. Marido, marido meu! Quando bateu a hora, surgiu na nossa casa um relógio mais bonito. Nossas cadeiras rústicas foram trocadas por cadeiras de veludo. Nossa pobre despensa está repleta de carne de caça. Nossas arcas e baús transbordam de tão cheios. Diga-me, por favor, como isso aconteceu? E nesse exato momento, anéis de ouro apareceram nos seus dedos, o seu cabelo foi puxado e preso num arco dourado. Ah, disse o moleiro assombrado, enquanto seu próprio gibão passava a ser de cetim. Diante dos seus olhos, seus sapatos de madeira com salto tão gastos que ele caminhava inclinado para trás também se transformaram em finos sapatos. Bem, isso foi um desconhecido, disse ele ofegante. Deparei-me com um homem estranho, com uma sobrecasaca escura, e ele me prometeu enorme fortuna se eu lhe desse o que está atrás de nosso moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira. Ai, meu marido, lamentou-se a mulher, dando a impressão de ter levado um golpe mortal.
O homem de casaco escuro era o diabo, e o que está atrás do moinho é a árvore, sim, mas está lá varrendo o quintal a nossa filha com uma vassoura de salgueiro. E assim os pais foram cambaleando para casa, derramando lágrimas sobre seus trajes. A filha permaneceu sem se casar durante 3 anos e tinha o temperamento como uma das primeiras maçãs doces da primavera. No dia que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pôs um vestido branco e ficou parada num círculo de giz que ela mesma traçara à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível lançou para o outro lado do quintal. Ela não pode mais se banhar, berrou ele. Ou não vou conseguir me aproximar dela. Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que ela ficou sem se banhar até que o cabelo ficou emaranhado, suas unhas negras, suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então, como a donzela parecia cada vez mais com um animal, surgiu mais uma vez o diabo. No entanto, a menina chorou e suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. Agora, suas mãos e seus braços estavam alvíssimos e limpos. O diabo ficou furioso. Corta-lhe fora as mãos, do contrário não vou poder me aproximar dela. Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai horrorizado. Tudo aqui irá morrer, berrou o diabo. Você, sua mulher e todos os campos até onde sua vista alcance. Diante da iminência da perda de tudo, o pai ficou tão apavorado que, pedindo perdão à sua filha, começou a afiar o machado. A filha conformou-se. Sou sua filha. Faça o que deve ser feito. E foi o que ele fez. No final, ninguém podia dizer quem gritou mais, se foi o pai ou a filha. Terminou assim a vida da menina da forma que ela a conhecia. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto, mas tanto, que os troncos que lhe restavam estavam novamente limpos, e o diabo foi mais uma vez atirado para o outro lado do quintal quando tentou agarrá-lo. Lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta, ele desapareceu para sempre, pois havia perdido todo o direito sobre ela. O pai havia envelhecido 100 anos e sua esposa também. Como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho pai fez a oferta de manter a filha um imenso castelo de beleza e riqueza pelo resto da vida. Mas a filha disse achar mais condizente que se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para o seu sustento. E assim, ela fez com que atassem seus braços com gaze limpa e, ao raiar do dia, ela se afastou da sua vida como havia sido até então. Ela caminhou muito. O sol do meio-dia fez com que o suor escorresse riscando a sujeira de seu rosto. O vento desgrenhou tanto o seu cabelo que até parecia um ninho de cegonha com gravetos enfiados de qualquer jeito. Mas no meio da noite, ela chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir os frutos das árvores. Ela não podia entrar, já que o pomar era cercado por um fosso. Caiu então de joelhos, pois estava faminta e exausta. Um espírito etéreo vestido de branco surgiu e fechou a compota para esvaziar o fosso. A donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo de algum modo que cada fruto perfeito havia sido contado e anotado e que eles eram também vigiados. Mesmo assim,
Um ramo curvou-se abaixo para que ela o alçasse, fazendo o galho estalar. Ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali em pé ao luar, com os braços atados em gaze, os cabelos desgrenhados, parecendo uma mulher de lama, a donzela sem mãos. O jardineiro viu tudo, mas reconheceu a magia do espírito que a protegia e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única pera, ela se retirou atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar suas peras. Ele descobriu que estava faltando, mas olhando por toda parte não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando perguntou ao jardineiro se tinha alguma explicação. Ontem à noite, 2 espíritos esgotaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar, e um deles, que era uma mulher, não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. O rei disse que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o jardineiro e o mago que sabia conversar com os espíritos. Os 3 se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta com roupas em farrapos, o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito branco ao seu lado. Eles entraram no pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez a árvore curvou-se graciosamente para chegar ao seu alcance, e a donzela sorveu a pera que estava na ponta do ramo. O mago aproximou-se deles, mas não muito. Vocês são deste mundo ou não são? Perguntou ele. Eu fui outrora do outro mundo, respondeu a donzela. No entanto, não sou deste mundo. Ela é humana ou é um espírito? Perguntou o rei ao mago e ele respondeu que eram as 2 coisas. O coração do rei deu um salto. Ele se apressou a chegar a ela. Não renunciarei a você, exclamou o rei. Desde dia em diante, eu cuidarei de você. No castelo, ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata que foram amarradas aos seus braços. E foi assim que o rei se casou com a donzela sem mãos. Passado algum tempo, o rei teve que ir combater num reino distante e pediu à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Mãe, se ela der à luz a um filho, mande-me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz a um belo bebê e a mãe do rei mandou um mensageiro até ele para lhe dar as boas novas. No entanto, no meio do caminho, o mensageiro se cansou e, chegando a um rio, ficou cada vez mais com sono. Afinal, adormeceu profundamente às margens do rio. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma dizendo que a rainha havia dado à luz a uma criança que era metade humana e metade cachorro. O rei ficou horrorizado com a notícia, mas mesmo assim mandou de volta uma carta recomendando que amassem a rainha e que cuidasse dela nesse terrível transe. O rapaz que vinha trazendo a mensagem mais uma vez chegou ao rio e, sentindo a cabeça pesada, como se tivesse comido todo um banquete, logo adormeceu profundamente junto à água. Foi quando o diabo mais uma vez apareceu e trocou a mensagem para matem a rainha e a criança. A velha mãe ficou abalada com essa ordem e mandou o mensageiro pedindo confirmação. Corriam os mensageiros de um lado para o outro, cada um adormecendo junto ao rio, enquanto o diabo trocava as mensagens por outras que ficavam cada vez mais apavorantes, sendo a última que dizia: guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce jovem. Em vez disso, ela sacrificou uma corça, arrancou sua língua e seus olhos e os escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar o bebê junto ao peito e, cobrindo com o véu,
disse que ela precisava fugir para salvar a vida. As mulheres choraram e se beijaram na despedida. A jovem rainha vagueou muito até chegar à floresta maior e mais selvagem que jamais vira. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurava passar por cima, pelo meio e por volta do mato. Mas, quase ao escurecer, o mesmo espírito de branco apareceu conduzindo a jovem a uma estalagem pobre de gente simpática da floresta. Uma donzela vestida de branco levou a rainha para dentro e demonstrou saber seu nome. A criança foi posta no berço. Como que você sabe que eu sou rainha? Perguntou a donzela. Olha, nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora, procure descansar. E assim, a rainha ficou 7 anos e se sentia feliz com sua criança e com a sua vida. Aos poucos, suas mãos voltaram, primeiro como pequeninas mãozinhas de bebês, rosadas como pérolas, depois como mãozinhas de menina e, afinal, como mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e sua mãe se lamentou com ele. Por que quis que eu matasse 2 inocentes, meu filho? Perguntou ela, mostrando-lhe os olhos e a língua da corça. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu a chorar inconsolavelmente. A mãe viu a dor e contou que os olhos e a língua eram de uma corça e que ela havia mandado a rainha e o filho fugir pela floresta dentro. O rei jurou não mais comer nem beber e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois. Ele procurou por 7 anos a fio. Suas mãos ficaram negras, sua barba de um marrom semelhante ao musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo ele não comeu nem bebeu mais nada, mas uma força maior que ele o ajudou a se manter vivo. Afinal, ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco convidou-o a entrar e ele se deitou de tão cansado. Dormiu profundamente. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele, que adormeceu profundamente. Quando ele chegou à respiração mais profunda do seu sono, o véu escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele encontrou uma linda mulher e uma bela criança que o contemplava. Sou sua esposa e este é seu filho. O rei queria acreditar, mas a donzela tinha mãos. Com todas as minhas afeições e com os meus bons cuidados, minhas mãos voltaram a crescer, disse a donzela. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro numa arca. O rei ergueu-se e abraçou a mulher e o filho, e naquele dia houve uma alegria imensa na floresta. Todos os espíritos e os ocupantes da estalagem fizeram um banquete. Depois o rei, a rainha e o filho voltaram para a velha mãe, realizaram um segundo casamento e tiveram muitos outros filhos, todos os quais contaram essa história para outros 100, que contaram para outros 100, exatamente como vocês fazem parte dos outros 100 a que eu estou contando. Assim finda o conto. Vamos agora procurar compreender este conto e a sua correlação com o sonho de Clarissa. Inicialmente, o que nos mobiliza de imediato, tanto no sonho de Clarissa como no conto de Grimm, é o ato de crueldade da amputação das mãos. No conto, a jovem heroína vive e sofre uma série de crueldades. Primeiro, pela forma despreocupada do seu pai, tornando-a ameaçada pela entrega ao princípio do mal na figura do diabo. Tal situação levaria à perda da alma, ou seja, a sua consciência passa a ser possuída por conteúdos terríveis do inconsciente.
No conto, a maneira com que a heroína encontra para afastar-se desse perigo ocorre pelo sacrifício da amputação das mãos que seu próprio pai, seduzido pelo diabo, pela ganância, realiza. O diabo reaparece e se intromete no seu casamento, destruindo sua relação e ameaçando o extermínio dela e de seu filho. Não havia outra saída senão pela resignação e aceitar o exílio longo na solidão do bosque. Este exílio teve caráter curativo e não destrutivo. Podemos perceber que o drama central deste conto de fada é a problemática ligação paterna da filha. Ligação esta que obstruiu o processo de desenvolvimento psíquico da jovem. Vemos aqui também que a nossa heroína é praticamente propriedade particular do moleiro que decide sobre a vida de sua filha ao bel prazer. No plano psicológico, percebemos que o ego ainda se encontra dependente e sem personalidade própria, sob o domínio das forças do inconsciente. O pai aqui simboliza uma orientação da consciência correspondente às normas coletivas transmitidas. É uma figura importante na vida de qualquer mulher. No conto, vemos que esta figura do pai está imbricada com a sombra por meio da cobiça de poder simbolizada pelo ouro. O ego estabelece um mecanismo de defesa para escapar da possessão da sombra por meio de atitudes compulsivas como cerimonial de purificação ou de limpeza. A limpeza mágica, junto com a feitura de um círculo branco em torno de si, impede o domínio do diabo de apoderar-se da jovem. Mas o diabo força a amputação das mãos. As mãos amputadas correspondem simbolicamente à perda passageira da capacidade de agir e de ser eficiente. Sabemos que as mãos são instrumento de criação, de identidade e também é um órgão do conhecimento. Ocorre aqui uma regressão. A jovem regride à fase oral. Ela passa a experimentar o mundo por meio da boca e de ser alimentada por outras pessoas, promovendo assim certa dependência. Estas cenas trágicas tiveram um papel muito construtivo na vida da nossa heroína. Estes acontecimentos levaram ao afrouxamento da estreita relação entre pai e filha. Relação esta, ainda que propiciasse bem-estar material, era estéril e nada criativa. Não promotora de crescimento psicológico. A jovem do conto de fada renuncia a tudo e parte para um desconhecido destino. Lembremos a velha máxima: os caminhos para a independência e o desenvolvimento próprios terão que passar muitas vezes pelo sacrifício doloroso. A título de ilustração, lembramos da cerimônia de desligamento da mãe ursa de seu filhote. Fingindo situação de perigo, ela força a cria a subir numa árvore e depois vai embora, sem avisar, sem olhar para trás. O ursinho leva aproximadamente 2 dias e 2 noites até que, dominado pela fome e fadiga, desça da árvore com medo e busque seu próprio caminho no mundo perigoso. O moinho e a macieira representam o espaço consciente onde o ego se moveu. É o local da vida consciente da jovem do conto de fada. O jardim real que ela encontra e procura sob o luar simboliza aqui o inconsciente. A partir daí, a jovem encontra a figura do ânimos, o masculino interior na psique feminina, expressa pela forma da atividade independente, por esforço próprio e não paterno. A energia se desenvolve pela capacidade de ação e de formar opinião própria. Este desenvolvimento não se dá de supetão. A jovem casa com o rei e ganha mãos de prata, uma prótese, um componente artificial, uma solução temporária para suprir necessidades. Mas o que nos mostra as mãos de prata, senão que a jovem, em seu processo de desenvolvimento, ainda não tem a mesma mobilidade necessária, ainda não possui completa aptidão de ação do ego. Continua ainda passiva. A cor prata é a cor da lua, do feminino, da maternidade.
Ela está no caminho da redenção, mas ainda não tem um instinto materno natural suficientemente desenvolvido. Pensamentos sombrios, maldosos e demoníacos tentam ludibriar o novo caminho a ser traçado. O tempo de 7 anos de solidão no bosque é um tempo mágico, próprio dos contos de fada, que correspondem a uma situação de aprofundamento pela introversão. A jovem tem um conflito terrível, mas tem um anjo simbolizando as forças autocurativas da psique à sua disposição para lidar com o conflito. No conto de fada, há o motivo de redenção. O modo de se livrar de tal possessão é ser humilde, admitir que ela nada sabe. A jovem se rebaixa e se torna mendiga, filha de um casal pobre de verdade. Admite o seu senso de realidade. Ela entrou em um estado de inconsciência para ganhar uma nova vida. O processo de renascimento da consciência, da sua real identidade, está em curso. Quando passamos a olhar o rei mais atentamente, vemos que ele é uma figura do masculino carregada de eros, de sentimento. É a força criativa e estruturante que oferece inspiração à jovem. A jovem do conto de fada era apenas uma mulher dependente, passiva, cordata, sem questionamentos. Isto implicou certo grau de inércia. Mas a chegada do rei, a figura masculina positiva, lhe possibilitou ser criativa, audaz, destemida, voluntariosa. Podemos imaginar que a primeira parte do conto, o casamento, fora resolvida, mas algo ainda não está em harmonia com a vida. Algo na vida dos dois não foi integrado. Observamos que certas pessoas em análise sentem-se terminadas, resolvidas por algum tempo e depois descobrem que algumas partes precisam ser compreendidas e ganharem consciência. Será preciso ainda atravessar certas dificuldades e situações embaraçosas para que progressivamente se estruturem. No conto, toda essa trama em busca de desenvolvimento psicológico, em busca de autonomia psíquica, se passa no jardim. O jardim simboliza a mãe, o ventre, de onde frutificam as peras para alimentá-la, as peras mágicas. É a mãe nutridora, agora presente no lugar daquela mãe inicial que se compliciou a atitude terrível do pai da jovem e se aquietou, se obtiu. Aqui vemos o jardim em que ocorre o roubo do fruto proibido, mas que não é considerado pecado. Simboliza ultrapassar a inconsciência natural do paraíso. Isto equivale a dizer que agora a jovem conhece o bem e o mal, os bons e maus momentos. Mas lembremos que as cartas são trocadas pelo diabo que manda matar a jovem e o filho. Nota-se que pensamentos perturbadores e obsessivos se instalam e tentam ludibriar um novo caminho a ser traçado. O conflito não está ainda resolvido. Há medo, insegurança, tormentos. Desta feita, o seu feminino precisa ser aprofundado. E para tal ela retorna à floresta, ao mundo profundo do inconsciente, para que este aprofundamento ocorra. Necessita mergulhar em si mesma para buscar a mão benfazeja, o seu feminino estruturante. Toma consciência de seu instinto materno, longe da civilização que lhe dita regras de comportamento enquanto mãe. Fica 7 anos imersa na floresta. O número 7 é um número cabalístico, mágico, significando a completude. É a soma do 3, que é a consciência, mais o 4, que é o inconsciente. O rei parte à procura da jovem rainha e de seu filho. Aqui ocorre o tema do sacrifício do masculino, ocorre uma diferenciação do masculino. O rei também entra no sacrifício durante 7 anos. O rei chega à estalagem e dorme, cai no mundo, num sono profundo do inconsciente e acorda estabelecendo o encontro com a jovem rainha e seu filho. Esta agora com as suas próprias mãos. Mas voltemos agora ao sonho de Clarice relatado inicialmente.
O mesmo acontecimento cruel que ocorreu no conto de fada também ocorre no sonho de Clarissa. Há uma ligação profunda e conflituosa entre pai e filha e a subserviência e a omissão de sua mãe com choro silencioso. Clarissa precisou atravessar tormentos, incertezas, sentir-se muitas vezes abandonada e desamparada. Chorava por muitas vezes durante as sessões. Confundia-se com suas lágrimas. Parecia-me que muitas vezes atravessava pantanais de lágrimas. Estabelecia muitas vezes uma relação ambígua comigo. Tudo foi se transformando à medida que eu a acolhia e encorajava a vida. Recuperou o sentido de viver, colocando a mão na massa, partindo para a sua autonomia. Foi uma tarefa árdua, sofrida, vivida, dor por dor, mas ela tinha um grande senso ético consigo mesma. Mais tarde, ela foi construindo seu próprio caminho e construindo um relacionamento de sentido para si mesma. Obrigado e até o nosso próximo encontro.